Muito bem-vindo ao nosso podcast número 1. Eu sou Adriane Salviti. Eu sou o Rodrigo Salviti. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. É verdade. Queremos muito agradecer ao Portal Guia-me, que abriu esse espaço para que a gente possa compartilhar aqui histórias do reino de Deus. Amém. Que vão edificar muitas e muitas vidas. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de quem nós somos, contar um pouquinho da nossa história. É verdade. Para que possa edificar a tua vida também, né? É verdade. A gente já gravou com bastante pessoas, né? Bastante homens e mulheres de Deus. Então tem muito conteúdo já preparado para você. Tem muita história legal. Muita história legal. E a gente também tem muitas histórias nossas que, enfim, não dá para a gente compartilhar nesse tempo. Mas a gente fica feliz, né, de ter entrado nessa dimensão de Deus e nesse caminho de Deus através desse portal Guia-me, que nos tem abençoado, e a gente tem visto quanto eles são maravilhosos, e tantas entrevistas e tantos bate-papos a gente vai ter aqui ainda, né? Exatamente. E na verdade, como isso tudo começou, né? Teve um dia que eu estava numa sala de oração da igreja, e ali sem pretensão nenhuma, e de repente veio aquela voz do Espírito Santo, né, falando assim, né, faça isso. É verdade. Né? Então o Espírito Santo começou a me tocar muito forte durante um momento da sala de oração. Amém. Que era para... Deus já tinha me dado algumas palavras, né, para a gente voltar para a internet, né, para a gente usar a tecnologia, né, para poder espalhar a palavra de Deus. É verdade. E ali o Espírito Santo falou comigo, eu imediatamente falei com ele, eu falei assim, olha, Deus me deu uma direção aqui. Amém. Eu senti muito forte do Espírito Santo. Foi mesmo. Da gente fazer um lugar que a gente possa chamar pessoas para que, através da vida dessas pessoas, elas Amém. Possam derramar na vida de outras pessoas, né? Amém. Usar a internet, né? Esse veículo tão poderoso, tão potente. E dali nós, enfim, entramos em contato, né, com o pastor Marcos, né, que abriu essa porta aqui para nós. Amém. E estamos aqui, né, sabendo que é uma direção de Deus, sabendo Amém. Que Deus é que colocou no nosso coração. E então eu vou começar a falar para vocês como que foi a minha vida, como que eu conheci Jesus, que foi bem interessante. Eu tinha mais ou menos por volta do ano 1994, por aí. Foi através vou resumir a história, que ela é bem longa, né? Mas foi através teve um assalto na minha casa, e durante esse assalto a gente estava ali presa no banheiro. Os bandidos colocaram eu, minhas irmãs, minha mãe presas dentro do banheiro, e naquele momento a minha mãe fez uma promessa, né, que se eles fossem embora e não tocassem em nós, ela iria procurar uma igreja, né, para ir todas as terças-feiras, que aquele dia era uma terça-feira. Enfim, nós frequentávamos a igreja católica naquele determinado tempo, e só que terça-feira a minha mãe só achou cultos, né, de igreja evangélica, né? E era numa casa, dentro de um condomínio, e minha mãe começou a ir. Dali ela nos levou, e eu era bem novinha, né, não tinha muito entendimento, mas rapidamente eu conseguia compreender, né, o que era falado, e aquilo ali foi acendendo uma chama muito grande dentro Amém. do meu coração. Mas assim, naquela época era muito difícil, né, a gente ter tantas variedades de igreja, né? A igreja não tinha tanto que nem a gente tem hoje, né? Era bem difícil da gente encontrar, não era em qualquer lugar, né? Mas eu fui, né, com o passar do tempo, eu fui me entregando ao Senhor, eu fui conhecendo Jesus. Amém. Né? E eu era bem novinha, mas eu fui tendo experiências com Deus, né? E quando foi mais ou menos ali perto dos meus 25 anos, mais ou menos, nós trabalhávamos juntos, né? No mesmo lugar, e o Rodrigo não conhecia Jesus. Bem longe de Jesus. Bem longe.
frequentava outras religiões. Na verdade, ele nem gostava, né? Era o perseguidor, era o Saulo, né? Totalmente perseguidor, porque não gostava mesmo. Nós éramos colegas de trabalho. Mas buscava Deus, né? Eu sempre tive dentro de mim uma busca muito grande, incessante por Deus. Mas enfim, eu criava, né, conceitos totalmente deturpados de Deus, da Bíblia, né, da palavra de Deus. E enfim, eu entrava cada vez mais em outras religiões. E quando eu fui entender, né, a palavra de Deus, né, Jesus como totalmente um conceito e valores totalmente diferentes de religião, mas de vida, né? Eu vim de uma família que a minha mãe, a gente até frequentava a igreja. Ele não, o pai dele era ateu, né? A mãe não frequentava, né? Você teve uma história, né, do teu pai que faleceu, você tinha 21 anos de idade. E o pai dele não acreditava em Deus, né? E eu procurei Deus em todas as religiões, né? Até conhecer Jesus. Mas nós trabalhávamos juntos e teve um dia, foi muito engraçado, porque eu tinha vivido umas experiências com Deus assim bem fortes. Enfim, tinha ido para os Estados Unidos, tinha voltado, estava aqui no Brasil assim, bem aquela pegando fogo, né? Em plenos 25 anos de idade, mas eu tinha uma grande dificuldade de me firmar, porque assim, na minha igreja, a maioria dos membros eram minhas colegas de 60 anos. Então eram aquele grupo ali que eu andava e tudo. Então eu era uma jovem, né? Então assim, eu não conseguia me firmar muito com Deus, né? Mas nesse determinado tempo eu tinha vivido coisas em Deus assim muito profundas. E quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente estava participando de uma reunião de trabalho e ele veio me dar a paz do Senhor. Ah, paz do Senhor. Eu falei, ué, tá estranho. Falei, Salvite tá diferente, tá falando uns negócios que é diferente. Aí eu fui e falei, aí ele falou assim, tem que te contar, porque no meu trabalho as pessoas sabiam, né, que eu era cristã e tudo. E ele falou assim, eu tenho que te contar, eu fui na igreja. Eu falei, que bênção. E aí dali eu fui perguntando para ele. E aí eu tive uma estratégia, né? Nós éramos apenas colegas de trabalho, de indicar a minha pastora para ele fazer um atendimento, né? Profissional. E aí ele foi, né? E ela ali rapidamente conquistou ele ali, né? Através da forma dela cativante de ser, né? Ela foi mostrando o verdadeiro amor, né? Ela foi mostrando o verdadeiro Deus, foi fazendo eu entender os caminhos, porque realmente eu busquei muitos lugares, busquei muito incessantemente. Eu vivi mesmo em outras religiões profundamente, em outros lugares, né? E sempre busquei muito intenso Deus. Então, quando ela foi, né, através do Espírito Santo de Deus, né, me orientando, me ensinando, eu automaticamente senti uma diferença, né, do que era realmente o Espírito Santo, do que era a palavra de Deus. E foi uma transformação. Experiência, né? Foi uma transformação muito forte. Foi um tempo que a tua vida, assim, a tua família, teu pai tinha falecido, então muitas coisas tinham acontecido assim, ruins, né? Eu vivi muitas experiências, porque são muitas histórias realmente. A gente pode até compartilhar um dia com vocês, mas são muitas histórias espirituais que eu vivi, que eu realmente presenciei, que eu passei antes de ser convertido e que eu passei na minha conversão. Então eu provei o poder de Deus, eu provei Deus, né, igual diz a palavra, né, provar e vede. Então eu realmente provei e vi, eu tenho realmente totalmente o entendimento e o acesso a Deus, realmente o que é Jesus, o que é o Espírito Santo, o que são os conceitos e os valores de Deus. Então, quando eu provei isso, a minha vida completamente mudou, não somente a minha, mas da minha família. E eu me entreguei completamente. Assim como fiz nos outros lugares, eu me fiz com a palavra de Deus. E mudou totalmente a minha vida, né? Exatamente. Totalmente. E aí eu comecei a cuidar, né? Ele virou minha ovelhinha. Eu ia para casa dele, levava a Bíblia, ensinava. Mas até então nós éramos colegas, né, de trabalho. E eu ali orando pela vida dele, mas nada a ver, né? Até que passaram-se uns 6 meses, né? A gente foi para um retiro, né? Fui deixando as minhas práticas de outras religiões, porque na verdade
eu tinha práticas de outras religiões, né, que me prendiam, né, porque são coisas também que eu vivi em outros lugares e, na verdade, aquilo para mim, deixar de praticar aquelas coisas era um... Falei, nossa, mas como é que eu vou deixar de vivenciar coisas que me deixavam, que me traziam vamos dizer, uma satisfação, né? E também me trazia uma confiança, né, sobre o que podia andar. Mas quando eu fui entendendo o mover de Deus, né, Deus foi me mostrando realmente que Ele, quando entra, transforma todas as coisas, não por força, mas pelo Espírito de Deus. É verdade. E aí a gente foi num retiro, né? De carnaval no ano de 2006. E aí nós éramos bastante amigos, né? Bastante próximos. E aí... eu era bem, na verdade, eu era bem do mundo mesmo. Vocês podem imaginar aí. Eu realmente fiz, eu tenho muita história para contar. E eu fui para o retiro no momento onde eu estava totalmente perdido em muitas áreas da minha vida. Aliás, em todas as áreas da minha vida. E aí eu fui nesse retiro... E depois, no último dia do retiro, Deus falou comigo, né? Deus falou, olha, é com ela que você vai casar. Eu falei, nossa, eu tô ficando doido agora com esse negócio de Deus falar, Deus falar aqui, Deus falar aqui. E aí eu peguei, olhei para ela, Deus falou comigo de novo, olha, é com ela que você vai casar ainda esse ano. Então eu falei, nossa, que é isso que eu tô sentindo, que eu tô ouvindo? Eu ouvi a voz de Deus muito forte, muito claro. Então, me impactou. Pra me contar, né? E eu totalmente entregue ao mundo, totalmente entregue, tudo, fazia de tudo, vivia realmente em práticas totalmente deturpadas os valores de Deus. E eu tinha entrado nesse retiro e, sei lá, 7 dias depois, eu tinha ouvido a voz de Deus e de uma amiga minha que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, não era um sentimento, mas era algo espiritual que Deus estava despertando em mim. E Deus tinha falado para mim que eu ia casar em 1 ano. Daquele ano eu ia casar. Deus falou que naquele ano você ia casar. Aí, na verdade, eu nem pensava em casar. Sabiamente, ele resolveu falar para a pastora antes de falar para mim. Aí a pastora falou, fica quieto. Até porque ela não ia acreditar em mim, né? Ela não ia acreditar em mim. Aí eu falei assim, bom, deixa eu ficar quieto, falar com a pastora, tô ficando sério que eu tô doido. Aí a pastora falou, não fala nada e tal. E aí, enfim, resumindo... Aí 6 meses casamos. Depois mais 6 meses. Mas aí, peraí, deixa eu contar os detalhes, senão a pessoa vai atropelar. Mulher é de detalhe, né? A gente já sabe disso. Então, assim, a gente, pouco tempo depois desse retiro, ele veio falar para mim aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Eu falei assim, olha, se Deus falou para você isso, Deus vai confirmar no meu coração. Então, vamos aguardar, né? E aí, daqui a pouco, nós começamos a namorar, orando, né? E aí a gente decidiu, sim, que seria um namoro em santidade, porque a gente queria as coisas de Deus para as nossas vidas, né? Não queria viver uma vida, assim, mundana e tudo. Então, assim, a gente realmente teve que abrir mão de muitas coisas, né? Verdade. E casamos realmente em 6 meses e 3 semanas, 7 meses, né? Verdade. As pessoas que não foram no casamento nem sabiam que eu tinha me convertido. Porque foi tudo muito rápido na minha vida. Tudo foi muito rápido. E antes de a gente casar, Deus sempre foi sinalizando, né? O tipo de ministério que nós teríamos, como seria, que seria para nações mesmo, né? E Deus, aí depois nesse tempo, Deus falou comigo que a gente eu iria morar fora do Brasil, que eu ia me tornar pastor, que a gente ia tocar em muitas nações. Então, tinham acontecido várias coisas na minha casa, coisas judiciais, coisas realmente muito fortes, que não tem tempo nem pra gente falar, mas eu tinha vivenciado muitas coisas ali de perda de justiça, problema de saúde da minha mãe, enfim, da minha família, e realmente a minha vida estava bem deteriorada mesmo em todas as áreas. Então, quando eu conheci Jesus, além de Deus ter falado para mim que eu ia casar e ter mudado toda a minha história muito rápida, já também nesse tempo, Deus falou para mim que eu ia me tornar pastor, Deus falou que eu ia morar fora do Brasil, que eu ia casar em 6 meses, como aquele ano. E então, assim, tudo aconteceu. E tudo foi acontecendo como Deus tinha falado. A gente se entregou realmente a Deus, a gente casou em 6 meses, quando a gente começou a namorar, a gente abriu um culto, né, no nosso trabalho.
As pessoas nem acreditavam, as pessoas iam num culto porque não acreditavam que eu tinha me convertido. As pessoas iam para lá. Deixa eu ir lá ver. Não, não é possível que ele está se convertendo. Não, esse não. Aquele doido que estava em todas as feiras, agora está reunindo gente para fazer culto. Esse doido mesmo. É esse doido. Pois é. E aí, louco por Jesus, é verdade. É. E aí aconteceu, né, que Deus, né, um ano depois, né, um ano e meio depois que a gente casou, veio a primeira nação pra gente ir, né? E aí Deus nos levou pra Rússia, né? A gente foi morar fomos ali. pra Rússia. Ficamos um ano em Moscou. Então Deus, assim, sempre foi usando o trabalho, né? A gente tem a mesma profissão, mas Deus foi usando através do trabalho dele para que a gente fosse para as nações e fosse realmente levando o evangelho, né? Através do trabalho. E ali a gente passou um ano, né? Conta uma história aí que você lembra, assim, da Rússia, assim, bem engraçada. São muitas histórias, né? Como ela falou, né? Deus foi me levando pelo trabalho, né? Sou fisioterapeuta, fui trabalhando em clubes de futebol. E na Rússia tem várias histórias engraçadas desses lugares que Deus nos levou, né? Então, uma história muito engraçada que você falando sobre a Rússia. Eu lembro que uma vez a gente estava a gente não sabia, né? Falar russo, e lá nem todo mundo fala inglês. E a gente indo lá, eu lembro que a gente foi um dia sair para comprar comida. E aí, enfim, comprar comida. Aí a gente foi num lugar, assim, que tinha um lugar para comprar, tipo, frango, né? Sei lá, frango pronto, assim. Aí a gente foi na rua, assim, tinha aqueles stands, assim, para comprar. Aí eu lembro que a gente ficou na fila, assim, mas a gente tava num lugar, eram várias filas. E a mulher começou a gritar lá de dentro, em russo, falando, muito, muito, muito brava. E aí falando, como se estivesse xingando, mas como se estivesse xingando, como se estivesse muito brava, assim. Eu falei, que isso? O que está acontecendo? As pessoas olhando pra gente, mas todo mundo normal. E aí depois eu fui perguntar para um pessoal lá russo que a gente conheceu, a gente fez muita amizade. E aí eles falaram, não, mas aqui é normal, eles não estão brigando com vocês. Eles falam assim, eles quando eles querem organizar ou eles querem falar alguma coisa para você, eles falam nessa entonação. Nesse tom de voz. Não acha que isso é uma forma que estão xingando, não. Aí eu fui entender muitas coisas na Rússia. A Rússia é um país maravilhoso, Moscou é lindo, tem muitas coisas legais. A gente viu muitas coisas espirituais legais, a gente fazia culto lá com a universidade, com as pessoas que faziam faculdade lá. Foi uma experiência muito maravilhosa. Fizemos muito bons muito bons. Lá, né? E aí que eu fui entender porque quando as pessoas falam assim, né? E o negócio tá russo, entendeu? Porque realmente as coisas na Rússia, você vai vivenciar muitas coisas que o negócio fica russo mesmo. Porque, sabe que eu lembro de uma vez que a gente foi assistir um jogo de futebol, aí saindo do estádio, eu tinha acabado de chegar lá, né? E aí a gente tira foto de tudo, né? Na época ainda não tinha iPhone. Na verdade, era a segunda geração do iPhone. Tá começando, primeira. Aí eu achei aquilo... aí tava vendo aqueles policiais passando, assim, tipo né? um exército, extremamente assim, né? arrumados, com aquele negócio assim na cabeça. Eu achei lindo, que eles estavam assim, tipo, marchando. Aí eu comecei a fotografar, né? Daqui a pouco veio um policial na minha direção. Não, eles pararam de andar e parou todo mundo olhando pra minha cara. Assim, um monte de soldado olhando pra minha cara. Veio o da frente e começou a falar comigo russo. Aí eu com a câmera assim, ele arrancou a câmera da minha mão. Aí mandou apagar agora, na hora. Um amigo nosso estava assim, ele é turista, ele não quer saber, apaga ou eu vou tomar a sua câmera. Aí eu falei, meu Deus, que isso? Aí eu fui, apaguei a foto assim, e ele falou assim, não pode tirar foto. Não pode tirar foto. Não pode tirar foto. Né? Outra situação lá que eu achei que a gente viveu também bem engraçada era de atravessar a rua, porque lá você não pode atravessar a rua em cima. Né? Não tem sinal, né? Então você tem que atravessar por baixo. E a gente não sabia. Túneis, a gente não sabia os túneis. A gente não sabia e um dia a gente passa por cima. Era meia-noite, a gente atravessou aquela rua assim por cima, não tinha carro nenhum passando, só que quando a gente chega na outra ponta, tinha uma van com polícia, e o cara só falou assim pra gente, entra no carro. Que isso, gente? Tipo uma carrocinha, nos levou pra longe. Tipo uma van. Eu falei, pronto, eu que esse pessoal diferente, que a gente passa nesses países. Gritando comigo, falando russo, não entendia nada que ele estava falando, mas foi bem... Mas foi muito legal, espiritualmente a gente passou muitas coisas, ver os russos, a gente teve muita experiência, a gente ficou com o pessoal da faculdade, e lá o pessoal da faculdade eles se entregam muito, jovens, né, de medicina, né? Enfim, era muito legal, e a gente via os russos se entregando, então eles são muito duros, muito fechados,
mas quando eles se entregam, é algo assim que impacta, sabe? Porque totalmente o inverso, é 8 ou 80, mas quando se entrega a Jesus, é uma forma muito linda, muito forte, assim. E é um povo duro, né? Uma dificuldade em muitas coisas espirituais lá, a gente entende mas a gente viu muitas coisas legais lá, país, muitas coisas muito boas espirituais. A questão do evangelho, nós visitamos igrejas lá, nós congregamos e era a questão dos jovens, né, bem avivados, né? Porque todo lugar, né, que é mais tem aquela pressão, o avivamento ele vem, né? E aí dali a gente fomos para Grécia. De lá nós fomos para Passamos em Manchester, bom, enfim, é porque são muitas histórias, então vamos passando. Aí a gente foi para Grécia, vamos morar na Grécia, aí foi transferido para outro clube. Nós não tínhamos filhos ainda. E aí, quando a gente chegou lá, eu já queria ter, né, comecei a ter planos de engravidar, mas enfim. Aí tava começando um trabalho lá numa igreja, a gente começou a ajudar essa igreja, aí geramos uma igreja lá junto com o pessoal que tinha lá, tava formando igreja. Aí abriu-se uma igreja lá. 2 anos. Ficamos 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio. Enfim, é sempre Deus nos levando por causa do meu trabalho, mas também, enfim, a gente tá, né? Sempre a gente se move propósito de Deus espiritual, por trás né? desse ofício, né? E aí, uma coisa muito engraçada que eu lembro dos gregos, eu sou apaixonada pela Grécia. Também. País lindo, um povo bem caloroso. Agora, uma coisa que me marcou muito na Grécia é que até já está escrito na Bíblia. Isso é engraçado. O povo é muito curioso, é muito engraçado. Não, quando a gente leu isso na Bíblia, a gente ficou impressionado, né? Lá em Atos 17 diz... Como é que é? Os atenienses não paravam de falar sobre o assunto. A Bíblia fala assim. Porque era muito engraçado, porque a Grécia, eles são muito curiosos, né? Os gregos, eles são muito curiosos. E às vezes, quando a gente recebia visita na nossa casa, a gente está lá com a visita, que a gente fazia célula em casa, enfim, grupos, né? E daqui a pouco tocava a vizinha. E eu falava, o que ela queria? Aí ela enfiava a cara assim na porta para saber quem que estava lá dentro. Né? Só que toda vez que a gente recebia gente em casa, ela batia lá para saber. Eu falei, gente, mas que engraçado, né? Pessoal curioso. Mas aí depois eu fui ver que a Bíblia já falava sobre isso. É cultural, né? E eles são espontâneos, né? Sempre alegres, felizes. E sempre assim, né? Um querendo saber a vida do outro. Eles são agora, assim, igual a Bíblia uma coisa muito legal da Grécia, porque assim, primeiro... é que você também passeia sobre a Bíblia, né? Que você conhece muitos lugares ali, tremendo, né? Você ia ali em Atenas, na rua que o apóstolo Paulo passava para pregar, o ponto onde o apóstolo Paulo pregava, em Corintos. Então, tem vários lugares, né? Muita coisa. Que o evangelho foi pregado. Mas, então assim... Mas eu vejo assim que hoje carece muito, né, do avivamento, né? E eu lembro que a gente morava num lugar e atrás da nossa rua tinha um monte e a gente ia para lá orar todos os dias. É verdade. Né, naquele monte. E eu lembro que a gente passou mais de um ano, todo dia de manhã a gente estava lá orando e eu subi. Primeira vez que eu fui, a gente foi, parecia que tinha um lugar assim, sabe, um altar assim de pedras, né, uma planta no meio. Parecia que tinha um local de culto ali, né? Aí a gente fez, né, tipo com as próprias pedras, a gente fez tipo uma igrejinha que não era, mas a gente ia para aquele local todos os dias. Fez uns bancos, tudo de pedra. Nesse lugar, a gente teve 2 experiências incríveis. A primeira foi que a gente subia e a gente louvava. E aí, em português, né, com a nossa voz linda. Maravilhosa. Né? Até que um dia, quando a gente está descendo... a gente parava o carro assim na porta de uma casa, a dona da casa, ela saiu, né? Você se lembra dessa história? Ela saiu saiu chorando e ela falou assim, o que vocês fazem aí? Ela falou assim, porque eu observo vocês subindo aí todos os dias e eu ouço o que vocês cantam, eu não entendo, mas eu sinto paz na minha casa. É verdade, foi. Foi lindo, né? Aí a gente falou de Jesus para ela. Não, ela falou, eu quero essa paz na minha casa. Isso. A gente orou. Levamos ela para a igreja, né? Mas tem uma resistência muito grande, porque a questão da igreja ortodoxa lá é muito forte. Eles são muito religiosos. Cultural ali, né? Muito, muito forte. Até para eles... enfim, viverem realmente a questão de se entregar a vida para o Espírito Santo, uma resistência muito grande, né? Mas a gente teve essa experiência e tivemos a experiência também
que eu, todos os dias que eu subia no monte, que eu olhava aquele ambiente, eu falava assim, gente, alguém construiu isso aqui para alguma coisa. Eu falei assim, será que alguém vem aqui orar? Porque eu ficava muito curiosa. E depois de um ano e meio, indo ali todos os dias, aí teve um dia que a gente estava lá sentado orando, e aí vem um homem subindo, ele tava com, não sei se era um cajado, tipo, facão, não, alguma um coisa cajado que de tinha na mão. madeira. E ele vem em nossa direção, eu falei assim, gente, esse homem tá bravo. Aí eu falei, o que ele tá vindo aqui? Ele tá muito, cara, de muito bravo. Aí ele parou assim na nossa frente e olhou pra nossa cara e falou assim, eu construí isso aqui. Mas ele tava feliz, porque a gente tava desfrutando daquele lugar. Aí ele sentou do nosso lado, porque daquele monte a gente conseguia ver Atenas inteira, né? E nós orávamos ali pela cidade. E aí ele falou assim, eu construí isso aqui. Aí ele falou, é lindo, né? Aí ele falou, o que vocês fazem aqui? Aí nós compartilhamos com ele, esse senhor foi muito legal. Foi. Porque assim, nós fomos na casa dele. Era um grego. Nós fizemos ele, culto o na filho casa dele dele. se converteram, A foi pra família dele igreja. toda foi para a igreja. Então, assim, eles conheceram, eles conheciam Jesus através ali da religião deles, né? Mas eles puderam ter uma experiência mesmo com o Espírito Santo. E foi tremendo, né? Toda aquela família, né? Foi lindo. Foi muito legal, foi muito né? Foi muito lindo. Muitas histórias, né? Muitas histórias. A igreja cresceu lá também. Foi tem muita coisa legal lá. A gente vê os gregos convertidos, os brasileiros sendo alimentados e sendo avivados para continuarem, né? E eles estão lá ainda, nossos amigos, né? São pessoas que a gente até hoje tem contato. Muito queridas. Tem pessoas que até hoje a gente guarda no coração, mas continua se falando, discipulando alguns. Então é maravilhoso, assim. Exatamente. Dali a gente foi para Chipre, né? Aí outro lugar bíblico. Aí eu li na parada da viagem Paulo. missionária do apóstolo Paulo. Foi. Fomos muitas coisas também legais, país lindo, maravilhoso. Coisas eu nem imaginava que era tão bonito, bonito. É uma ilha grega que é dividida, né, entre Turquia e Grécia, né? Então é um São lugar separados também, pela ONU. E aí também muito faz legal. Parte da União Europeia. A gente foi para lá, né, também para abrir a igreja, porque a igreja estava crescendo, enfim. Aí a gente foi para lá. Aí também gerou a igreja lá. Nisso eu E aí cresceu a igreja. Né? Aí ela engravidou. Grávida, e aí resolvemos voltar para o Brasil para ter o bebê aqui. Né? Aí você depois, eu fiquei no Brasil, você foi para os Estados Unidos. Aí eu fui para lá, saí um pouquinho do futebol, porque mais da parte de futebol, fui trabalhar com o UFC, com a parte mais de luta, né? E aí fiquei lá em Las Vegas um tempo. E aí também foram coisas muito legais também. Muita experiência teve lá, porque, né? Poxa, várias pessoas que estão aí hoje em dia na mídia, campeões que estão aí, aceitaram Jesus comigo lá atrás, no camp lá que eu fui fazer, que fui ser fisioterapeuta desse camping. E pessoas que estão na mídia, campeões, e eu conheci eles como treinadores, conheci eles novos e lá nos bastidores da casa, lá nos bastidores do descanso, muitas vezes, eu falava de Jesus para eles, a gente fazia orações, cultos lá nesse ambiente, e eles aceitaram Jesus e hoje em dia são cristãos. E eu olho para eles e eu vejo... os frutos, né, disso, né? Muita gente. Muitos frutos que a gente vê desse momento aí, feliz. Né? Deu muito bom. Exatamente. Bom. E aí de lá Deus nos transicionou, né? Transicionou de verdade. Que a gente foi para uma nação que também mora no meu coração. Fomos para o Japão. Verdade. E passamos 9 anos ali. Que também, mesma coisa. Fui por causa do futebol, eu saí da parte de luta, né? Fui pro futebol de novo, fiquei 9 anos trabalhando num clube lá. E aí Deus também gerou a igreja lá, né? Tivemos 9 anos uma igreja lá, em 3 lugares, na verdade, gerou a igreja em 3 lugares diferentes, lá em Kashima, lá no Japão. E aí, Kashima então tem... todos os lugares tem muita história, muita história. Muitas histórias legais, mas o Japão é um lugar especial. Né? Minha segunda filha nasceu lá, então assim, eu tenho um carinho muito especial. Eu lembro que assim, eu não tinha nenhuma curiosidade pelo Japão. E eu tinha conhecido uma pessoa que tinha morado no Japão e quando ela falou que tinha amado, eu achei até, nossa, que diferente, né? Mas quando eu cheguei no Japão, eu vi assim, o quão legal né? Porque assim, um país extremamente
que tudo funciona. É um exemplo, aquilo ali é um exemplo, todo mundo tinha que viver o Japão. Você aprende a ser cidadão, aprende a respeitar o disciplina, respeito, educação. E eu tive o prazer, eu falo assim que Deus ele me deu um privilégio de viver 9 anos num país tão legal, né? Foi incrível. Então, assim, aí todo mundo pergunta assim, você não tem medo de terremoto, não tem medo de tsunami? Aí eu falo, não. Você se acostuma a tremidinha. Foi tranquilo, acho que às vezes aqui em outros ambientes a gente passa mais perigos do que até lá, porque assim, o país é muito estruturado para isso. Então... Não, e ver aqueles japoneses rendidos também, a gente fazia cultos para japoneses. A gente tinha cultos específico para japonês, né? Todos os nossos cultos eram traduzidos para o Japão, então assim, nós morávamos numa cidade interior, então que não tinha muitos brasileiros, mas a gente conseguia realmente chegar no coração ali dos japoneses, né? Eu lembro também que eu fiz... foi Deus, né? Na escola, meu filho já estava na escola... E me chamaram para fazer uma palestra na escola das crianças. Mas você só não pode falar de Jesus. Foi essa orientação que eu tive. Eu falei, não, tudo bem, eu vou falar do amor. E aí, eu também tive uma história bem interessante. Porque assim, toda a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Né? E tudo que a gente faz com um propósito em Deus, a gente vai ver os frutos. E eu lembro que eu dei essa palestra na escola do meu filho. E eu falei sobre o amor. Né? Porque ali o japonês ele é muito frio, né? Ele não tem a questão do toque, de demonstrar o amor. Quando você pergunta assim, você fala para sua mãe que você ama ela, ou seu pai, para o seu filho, eles não tem nenhuma palavra assim, tipo, eu te amo, né? Existe a palavra tipo, eu gosto de você, mas eu te amo, eles nem sabem. Até existe, mas eles não é muito usual. Não existe, né? Mas eles não usam eles estão bloqueados nessa hora. Então, assim, eu fui nessa palestra, eu desenvolvi esse tema, né? Da mãe falar pro filho que ela ama ele, dela incentivar. Exatamente, eu abordei isso. Levou os princípios, né? Os princípios de Deus, né? De Jesus de outra maneira. De Jesus especificamente. Né? Porque eu tinha sido orientada para isso. E passou talvez um ano e meio. Não, várias mães te procuraram depois e falaram e foram tocadas, né? Foram tocadas. Japoneses chorando, porque, enfim, todos nós precisamos. Assim, na verdade, a palavra de Deus nos toca. Não tem como, não tem como não tocar alguém. Exatamente. O Espírito Santo, a palavra de Deus. Eu estava num parque com as crianças e veio uma japonesa falar comigo. Aí ela falou assim, você se lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou assim, porque o japonês é bem parecido com o outro, eu não lembrava. Uma pessoa de 1 ano atrás, 1 ano e meio. Aí ela falou assim, você deu uma palestra na escola, você ensinou sobre amor. E desde aquele dia, todos os dias eu falo, eu te amo pro meu filho. Amém. Isso é muito legal. Meu filho mudou completamente. Né? Eu lembro que ela testemunhou isso, como que um simples gesto que ela começou a fazer todos os dias na casa dela tinha mudado aquele ambiente. Ela me agradeceu muito. Gente, isso é assim, muito gratificante, sabe? A gente poder transformar a vida de uma pessoa, sabe? Que por coisas tão simples, né, que às vezes a gente nem sabe que carrega, mas a gente carrega, e pessoas que, às vezes, por causa da cultura, ali não consegue transbordar ou transparecer um amor, né? Não, foram muitos lugares, muitas pessoas, muito, né, de Deus que a gente conheceu, pessoas que converteram, transformadas, histórias engraçadas, né, que a gente passou lá também. Você não sabe lá, você não chega a nada. Kashima também não se falava inglês, né? Só falava japonês. Exatamente. Passamos tanta história lá. A história do lixo foi engraçada. Conta a história pra eles, conta a história. Primeira semana que a gente chegou lá, a gente foi orientado. Não, primeira semana que a gente chegou lá, acho que a gente foi orientado que tinha que deixar o lixo num certo lugar, né? Que tinha que levar, ou a gente não tinha sido orientado, eu não me lembro bem. Eu sei que a gente pegou o lixo e ele o Rodrigo desceu e deixou num lugar que estavam todos os lixos. Aí passa 10 minutos, toca a campainha lá de casa. A gente, que é isso, gente? Aí vem um homem japonês, acho que eu estava 1 semana no Japão, vem um homem japonês, pega o Rodrigo pelo braço e leva lá para baixo. Eu falei, gente, que isso, esse homem? Aí ele vai, aponta o lixo, aponta onde tinha que ficar, não sei o quê, né? Começa a te dar um monte de direção. Não, e fala como se eu soubesse japonês. Se você tinha posto lixo no lugar errado. Não para de falar japonês como se soubesse. Exatamente. A gente
ficou assim muito, eu falei assim, gente, mas qual o problema? Só botei o lixo no lixo, tipo... Lixo no lixo, o que eu fiz de errado, né? Aí eu fui descobrir depois que existe toda uma comunidade para cuidar do lixo. Então não é assim, se você não faz parte da comunidade, você não pode botar o lixo ali, né? Cada lugar, cada região tem responsável pelo lixo, tem responsável onde você coloca o lixo, certo? Quem então, vai cuidar do lixo naquele dia? Eu não fazia parte da comunidade, eu não podia jogar meu lixo ali, né? Então, aí, enfim, a gente sofria muito com esse lixo, porque a gente tinha que deixar um lixo num determinado lugar, então tinha que botar o lixo dentro do carro, deixar num lugar específico, enfim, teve um dia que a gente botou Não, tinha que deixar no clube lá. Aí deixamos o lixo no carro. Específico. Viajamos, né? Aí viajamos esquecemos de deixar lá esse lugar específico lá no clube. Lá. Meu Deus, quando a gente chegou, eu tô sentindo um cheiro ruim no carro. Eu falei, meu Deus, o que é isso, gente? Um defunto dentro do carro. Gente, mas o que essas crianças estão com a fralda suja? Não sei o que é. É verdade, as crianças eram pequenininhas, é verdade. O que tá acontecendo? Não, a Manuela nem existia. Tá a nossa filha nem existia ainda. Né? Não? Não, só existia o Samuel. Só Samuel. Aí, Samuel tinha gente, quando eu chego em Torque, que eu abro o carro, que vou pegar o carrinho, tá com sacos de lixo. Eu falei, Rodrigo, o saco de lixo tá aqui, a gente viajou uma hora com esse cheiro no nariz, pelo amor de Deus. Produto, você compra produto errado. Aí teve uma vez também que você deixou o lixo, você cismou com lixo, você tinha um problema com lixo. Tinha? Aí você deixou o lixo na esquina da outra comunidade. Foi. Verdade. Um dia chegou uma notificação pra ele no trabalho, falou assim, Rodrigo, é verdade, chegou uma notificação no clube que eu tava jogando lixo lá errado. Porque tinham posto um bilhete ali no lixo, e o bilhete, enfim, tinha chegado até ele que não podia deixar o lixo ali. Mas eu coloquei o lixo no lugar certo de lixo, mas não era o certo lugar de lixo que eu podia jogar. Mas a gente vai adaptando e a gente foi aprendendo a jogar no lugar certo. Exatamente. Muita história legal. A gente vai aprendendo. Já apontar no coração. Foi mesmo. Aí foi pra Dubai, né? Fui pra Dubai. Aí fui pro Curitiba, trabalhar no Curitiba, depois pra Dubai. Curitiba foi muito rápido, né? Passei muito rápido lá. Já fui logo ter um chamado, né? Pra trabalhar num clube em Dubai. Aí trabalhei lá nos Emirados. Também foi muito bom. Foi 2 anos e pouquinho também, de muito aprendizado, né? De muita diferença, né? De cultura, né? Nossa, sair do Japão para Dubai o contraste. Vivi né? coisas super diferentes no meio do futebol, no meio do meu trabalho, porque via eles orando no meio do jogo, no meio do intervalo, né? Enquanto o técnico está dando instrução, eles paravam ali naquele momento para orar. A hora que eles tinham que orar, que são 5 vezes que eles oram por dia, então a hora que eles tinham específica, né, que eles tinham um horário específico para orar, eles paravam ali, tinham um tempo de oração, aí depois que o técnico dava as instruções para continuar o segundo tempo do jogo. Então, muitas coisas, parava no meio do treino para poder eles orarem, né, tocava a música lá, né, deles, e eles paravam para orar, todo mundo parava ali, fazia reverência. Conta uma história engraçada, assim, né? Desde criança, que eles iam para a escola e a escola era internacional, mas, enfim, a maioria é muçulmana, né? E meus filhos eram cristãos, eu pedia para não participar da aula de Islã e tudo. Então eles ficavam de fora, junto com uma outra criança americana, eram um dos poucos que não participavam da aula. Porque lá toda escola tem aula de islamismo. E aí, os meus filhos eram sempre assim, apresentados um para o outro, assim, esse aqui é o Samuel. Ele é muito legal, mas olha, ele é cristão. Ele é muito legal, mas ele é cristão, sabe? Eles respeitam tudo, né? Respeitam de verdade. Mas existe uma diferença, assim, a gente passou algumas coisinhas assim, de diferença. Mas a gente meio que está acostumado já a viver em muitos países, em muitas culturas. Aí que eu fui entender muitas coisas também espiritualmente, Deus nos levando nessas nações, eu fui entender sobre as guerras espirituais, fui entender sobre principados e potestades do ar, eu fui entender muitas coisas quando Deus foi nos mudando de cultura, nos mudando de região, nos mudando, né, de país, os principados e potestades, as lutas, como é que a gente tinha que se movimentar. Eu sempre falo assim, quando eu vejo alguém que está indo para algum lugar, né, ou vai evangelizar, ou vai implantar a igreja, né? Eu sempre oriento, né? Assim, o primeiro ano, né? Praticamente os primeiros meses ali, você tem que observar, né? Assim, observar a questão espiritual,
observar como que se movimenta ali. Você né? tem que entender a cultura, entender a movimentação espiritual, entender... Quais são os principados daquela região, para que você diferente. não seja atacado ali sem, enfim, sem desconhecer, né? Você tem que procurar o conhecimento do que é a história daquela região, aquela cultura, né? Então, assim, você não consegue, se você vai evangelizar, né, um território, se você é enviado como missionário, você não consegue ganhar aquele território sem você conhecer a cultura, né? Sem você realmente saber espiritualmente quem está dominando aquele lugar, né? Porque isso é muito o reino importante. de Deus, ele é conquistado, né? São territórios, né? Então você tem que ganhar o território, né? Então, se o Império das Trevas ele está ali possuindo aquela região, você tem que tomar para o reino de Deus. Então, como que você vai lutar isso? Como é que você vai batalhar? Isso aí. Né? Então, você tem que ter estratégias em Deus. De entender, ter os olhos espirituais sobre aquilo, sobre as pessoas, né? Porque a gente vê, às vezes, muitas pessoas chegam, pastores, por exemplo, lá no Japão era considerado cemitério de pastor. Olha que coisa. A gente ficou lá 9 anos. Então, assim, tudo depende de como você se movimenta, né? Chegava, às vezes, pastores lá, em outros países também, que chega, sei lá, batendo o pé na porta, vamos dar, sei lá, vamos avivar isso aqui, vamos descer o fogo. Logicamente a gente quer o fogo de Deus, a gente é avivado, a gente quer trazer essa presença, quer fazer a diferença, mas a gente tem que entender como a gente tem que se movimentar. O modo e o jeito, lá, como diz lá em Eclesiastes, qual é o modo e o jeito. A gente tem que entender a direção de Deus, a estratégia de Deus. O Senhor dos Exércitos nos dá a direção de como se movimentar. Exatamente. Isso é muito importante. E esse meio tempo de conhecer o japonês, a gente conheceu até lá em Chipre, tantas pessoas portuguesas. Então, hoje, a gente tem muito entendimento. Hoje não, né? Durante essa trajetória de, sei lá, mais de 17 anos fora do Brasil, que a gente passou esse tempo fora do Brasil, a gente viu o quanto isso é importante, né? E hoje a gente tenta passar isso para as pessoas, tenta fazer as pessoas entenderem quando vão para lá, são enviadas, entenderem quem está lá, entende quem vive lá, né? Pessoas que às vezes entram em contato com a gente discipula, que passam guerras, que só entendendo esses países, entendendo as movimentações, para conseguir discipular essas pessoas. E para você ganhar um nativo, né, você tem que entrar na cultura dele, né? Porque assim, a linguagem dele. Exatamente. Não adianta você chegar num lugar e querer implementar um estilo de igreja brasileira, né? Porque às vezes não vai colar. Então você tem que entender como eles se movimentam, a cultura, o que eles gostam. Como você vai acessar o coração desse povo? Exatamente. Então você tem que ir daquele jeito ali para você poder alcançar, né? E a gente tem ajudado muitas pessoas com esse tempo também, em relação a isso também. E a gente acaba fazendo muitas pessoas que ainda a gente discipula nessas nações, né? E a gente fica muito feliz de poder ajudar, ainda continuar ajudando. Né? E hoje nosso ministério, né, que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos, né? A gente está com um ministério novo que é online, né? Que é o Reino for You, né? Que é exatamente a gente poder alcançar, né, os 5 continentes, né, através, né, do discipular pessoas, né, de cuidar de pessoas, de pastorear pessoas, né, mesmo à distância. Então hoje a gente entende que a gente precisa mesmo, né, aproveitar da internet para que a gente possa alcançar vidas, porque no Brasil é muito fácil, a gente tem muitas igrejas, né, a gente tem culto todo dia, se a gente quiser. Mas tem muitos lugares no mundo que você não tem essa abundância toda, né? Não tem acesso. E você, graças a Deus, a gente tem o YouTube, você tem diversas palavras que são maravilhosas, né? Que você pode se alimentar. Mas tem pessoas que elas não têm o cuidado pastoral. Né? Então elas não têm com quem falar, ela tem um problema de família, ela não tem um pastor para cuidar, né? Para ser pastoreada, né? Discipulada. Né? Hoje a internet, né? A gente tem. Nunca houve tanta informação, mas a gente entende que não é sobre só informação, mas é fazer as pessoas acessarem, entenderem para terem transformação. Então, assim, é muito importante a gente entender isso e que as pessoas entendam isso. Porque só por informação, aliás, o diabo sabe mais que nós. Né? Então, se informar não é uma transformação. Mas a gente acessar pelo entendimento do Espírito Santo e a gente realmente vivenciar aquilo que a palavra de Deus diz, nos traz transformação. Então, nosso objetivo é, através, né, do Reino For You, através do explicativo, levar
não somente informação, mas levar o discipulado, a levar a treinar pessoas para serem igreja, onde quer que seja, o que façam, mas levar a eles a viverem aonde eles estão, potencializar o chamado de onde eles estão, para eles serem transformados e transformar vidas. Exatamente. O nosso fundamento, obviamente, é a família. Né? A gente acredita muito na família, a gente crê que uma família estruturada... Primeiro ministério. Exatamente isso. A gente vai gerar para as próximas gerações. Então, como ele falou, é o primeiro ministério. Não adianta eu ganhar o mundo, né, e eu perder minha própria casa. Né? Então, assim, é saber, né, que uma mulher posicionada, né, uma mulher no lugar de esposa, né, uma mulher no lugar de mãe, né, ela vai cumprir o seu papel, né, e vai ter filhos saudáveis, né, menos problemas, né, porque a vida a gente já está suscetível a problemas, né? É isso aí. Então, se a gente tem uma família disfuncional, a gente fica muito mais vulnerável, né? Os ataques do inimigo, né? As influências que a gente vê externas. Então, a nossa alma grita muito. Então, a gente entende que a família é a nossa base, é o nosso porto seguro. Né? E a nossa família, ela tem que ser fundamentada nos princípios de Cristo. É muito bom, né? Poder compartilhar as coisas de Deus. Tremendo, tremendo, tremendo. Conta aquela vez. Conta aquela história sobrenatural que você viveu. Conta. Assim, o sobrenatural... Eu já vivi muitas coisas sobrenaturais, né? Mas assim, o que marcou foi a segunda chance de vida, né? Que Deus me deu, que eu tenho certeza que se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Foi um milagre. Assim, Deus, ele me deu uma nova chance, né? Foi quando, em 2020, né, eu tive Covid, né? Então, foi bem naquele início ali. E, enfim, né? Eu fiquei internada, em coma. Teve 2 paradas cardíacas. Tive 2 paradas cardíacas, tive trombose, tive problema no rim, tive tudo. Né? O médico ligava cada dia dizendo que, olha, não vai resistir não. Não, é bem no começo, né? Onde as pessoas não tinham nem acesso. Foi braba, assim. Na verdade, você viveu um sobrenatural, né? Que você ficava recebendo as mensagens. Meu Deus do céu. Meus filhos perguntando, será que a mãe vai viver e tal. Foi no dia 30 de agosto, né? Que eu saí do coma, né? E eu falo que ali, realmente, Deus, ele me deu uma nova chance. Eu sou muito grata a Deus. Por isso, a gente começa a enxergar a vida de um outro ângulo, né? Olhando para as coisas eternas. Milagre. Então, libera aí uma palavra para os nossos ouvintes. Amém. Eu quero declarar sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, todos vocês, ouvintes, todos vocês que vão realmente receber esse conteúdo, que vocês sejam transformados, que a glória do Senhor impacte a vida de vocês, que tudo que for falado, tudo que for transbordado na vida de vocês, vocês vivam, que vocês aprendam, que vocês sejam potencializados por tantas experiências compartilhadas sobre esse lugar. Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem com a gente. Deus abençoe. Deus abençoe.